A análise de hoje foca num texto acadêmico super denso que defende a integração urgente da neurociência na formação de professores, detalhando como a plasticidade cerebral e as emoções moldam o processo de aprendizagem. E olha, a transição entre esses profundos conceitos teóricos da neurociência e a aplicação prática na rotina diária da sala de aula precisa de uma ponte muito mais concreta. Uhum, exato. Porque a fundamentação que o material traz, assim, ela estabelece uma base teórica super robusta, né? Com certeza. A gente vê citações de pesos pesados, tipo Maturana, Varela, o Esquerdo, tudo para explicar a neuroplasticidade e a urgência de abandonar aquela instrução puramente mecânica, sabe? Sim, a velha decoreba. Isso. No entanto, a fraqueza metodológica aqui reside no fato de que o texto não mostra, tipo, de forma tangível, como o professor integra todo esse saber neurocientífico no seu planejamento docente diário. Pois é, fica muito no ar, né? Exatamente. A obra fala constantemente sobre o papel do professor como um mediador cognitivo, mas raramente fala com a realidade diária desse educador. Uhum. Existe uma lacuna considerável aí sobre como mediar esse desenvolvimento cognitivo numa aula comum, sabe? Sem focar apenas na memorização quando você tem 40 alunos na sua frente. E eu noto que o texto adota uns termos muito específicos para descrever esse processo todo de aprendizado. Nossa, sim, muito jargão. O autor menciona, por exemplo, que o cérebro é um sistema autorreferente Uhum. e que o processamento neural depende estritamente da arquitetura que já está ativa naquele momento. E, é cientificamente acurado, né? Mas será que o peso dessa linguagem não afasta exatamente o leitor que a gente está tentando convencer? Totalmente. Porque, cara, o professor de matemática do ensino médio não acorda se perguntando como vai usar a autorreferência celular. Ele quer saber, como ele vai fazer os alunos prestarem atenção na equação de segundo grau naquela manhã. Essa é a barreira principal da obra. Se o texto fala de transposição didática para os alunos, ele precisa aplicar essa mesma transposição à sua própria forma de comunicar a ciência ao professor, sabe? Faz muito sentido. Então, a sugestão para resolver esse distanciamento é estruturar uma boa parte dessa explicação teórica em formatos altamente aplicáveis, Uhum. traduzindo a ciência pura em estratégias de ensino acionáveis, criando assim uma conexão direta com o leitor-educador. Mas como exatamente o autor materializa essa tradução no meio de um artigo acadêmico? Porque, assim, sem perder o rigor, né? Precisamos de mecanismos visuais ou, narrativos no próprio corpo do texto. Sim, a narrativa pode ser a ferramenta perfeita para isso. Sério? Como assim? O autor pode, por exemplo, reestruturar a transição entre essas sessões mais pesadas, inserindo um breve diálogo hipotético. Ah, entendi. Uma historinha. Imagina abrir o capítulo de aplicação com uma conversa entre um professor exausto, lá na sala dos professores, e um neurocientista. Nossa, seria muito mais palatável. Né? Aí o professor diz algo como: meus alunos olham para o quadro durante a aula de frações, mas é como se não estivessem lá. Eles só querem decorar a fórmula para a prova de sexta-feira. Que é a dor real de todo professor, convenhamos. Exato. E aí o neurocientista responde, não com jargões, mas com a mecânica prática. Ele diria: o que está acontecendo é que as sinapses deles estão otimizadas para a sobrevivência de curto prazo, não para a compreensão. Para mudar isso, você precisa alterar o estímulo inicial. Cara, esse formato quebra muito a densidade do texto e coloca o problema real em evidência logo de cara. Eu gosto muito dessa dinâmica de roteiro porque ela força a gente a ouvir as dores reais de quem ensina. Humaniza a teoria. Exato. Mas um diálogo apenas ilustra o problema, certo? Como o autor entrega a ferramenta tática de fato nas mãos desse professor. Porque o texto não pode terminar só com uma conversa amigável. Sem dúvida. Por isso, um outro exemplo seria incluir uma lista estruturada de ações rápidas logo ao final da sessão sobre cérebro de aprendizagem. Um passo a passo mesmo. Isso. O texto precisa fornecer passos táticos para criar um ambiente emocional favorável ao aprendizado ativo. Como seria uma dessas ações na prática?
O autor poderia detalhar algo tipo: ação 1, inicie sua aula com uma pergunta de baixa pressão, uma curiosidade sem nota. Ah, para não assustar o aluno logo de cara. Exato. Fisiologicamente, isso ativa a rede de saliência do cérebro para prestar atenção no inusitado, sem disparar aquela resposta de luta ou fuga. Fantástico! É uma tradução muito direta do laboratório para o giz na sala de aula. E claro, o formato de diálogo e as listas de ações rápidas são apenas algumas das várias maneiras possíveis de resolver essa lacuna de aplicação. Sim, claro. O autor pode optar por estudos de caso de uma página ou diários de bordo simulados. O que importa é criar essa ponte metodológica. Com certeza. E olha, ouvindo você falar sobre não disparar resposta de luta ou fuga, eu fico pensando no estado mental de quem está na escola hoje. Que é bem tenso. Muito. Nós estamos exigindo que o professor medie essa ansiedade complexa no nível da carteira escolar, o que exige um controle emocional formidável tanto do aluno quanto de quem ensina. Totalmente. Então, a exploração do impacto das emoções no aprendizado alcançaria um nível muito maior de engajamento se abordasse diretamente a fisiologia da ansiedade estudantil. Concordo plenamente. O texto até menciona corretamente que o sistema límbico avalia as informações de entrada, né? Sim, tem aquela parte sobre a amígdala e tal. Isso. E que neurotransmissores como a dopamina afetam a concentração e a retenção de memória. O autor dedica páginas para mostrar como a motivação e a satisfação fixam o conhecimento. Que é legal, mas... Principal desse processo. A ansiedade. Exato. Focar apenas na tal da alegria de aprender perde a oportunidade de enfrentar a barreira emocional número 1 do desempenho cognitivo, que é a ansiedade. Pois é. O texto simplesmente não aborda como o professor lida com o cérebro do aluno em estado de alerta, de pânico ou naquele total congelamento diante de uma avaliação, sabe? Lendo o manuscrito, eu fico com a impressão de que eu vejo as emoções sendo tratadas quase como um bônus. Tipo, se o aluno estiver feliz, ele aprende melhor. Como se fosse um extra. Exato, mas sabemos que não é só uma questão de otimização, cara. É uma questão de acesso bloqueado. Eu costumo pensar no sistema límbico meio que como um pedágio numa rodovia expressa, sabe? Nossa, excelente metáfora. Como assim? Tá lá, o carro tá acelerando na rodovia. Mas se a taxa do pedágio, que seria tipo o estresse acumulado, o medo do fracasso, a ansiedade social, se essa taxa for muito alta, a informação simplesmente não passa. Ela esbarra na cancela. Exatamente. O carro fica preso antes de chegar ao córtex pré-frontal, onde o processamento lógico de fato acontece. Então, o professor pode ter a melhor didática do mundo, a aula mais bem planejada, mas se ele não souber baixar o preço desse pedágio emocional, a cancela não abre. Nossa, essa analogia do pedágio ilustra perfeitamente o bloqueio mecânico da informação. É muito visual. E como a gente sugere que o autor arrume isso no texto? A recomendação é expandir a discussão teórica sobre as emoções para explicar, de forma muito explícita, como reduzir a ansiedade para melhorar o desempenho cognitivo. Mudar a abordagem mesmo. Isso exige mudar o tom do manuscrito. Ele precisa sair dessa visão focada só na retenção passiva e adotar uma postura muito mais empática e estratégica sobre esse estado de sobrevivência em que o aluno muitas vezes se encontra. Tá, mas vamos aprofundar um pouco no como dessa reescrita. Porque o texto fala de neurotransmissores de uma forma muito clínica, né? Muito. É quase um livro de biologia pura em algumas partes. Então, como o autor pode explicar essa redução na ansiedade sem transformar o artigo num tratado médico incompreensível para o educador? Olha, como exemplo de melhoria, o autor poderia usar a analogia biológica da amígdala cerebral como um sistema de alarme sensível demais. Um sistema de alarme. Legal. O texto poderia descrever aquela cena clássica do famoso deu branco na hora da prova, sabe? Nossa, quem nunca, né? Pois é, o aluno estudou, a memória tá lá consolidada bonitinha no hipocampo. Mas quando ele senta para fazer o exame, a ansiedade dispara a amígdala. E aí o alarme toca. E ensurdece todo o resto. O autor precisa explicar, na linguagem do professor, que esse alarme literalmente sequestra os recursos de oxigênio e glicose do cérebro,
fechando a porta para o córtex pré-frontal. É físico, não é só psicológico. Exato, e explicar essa mecânica tira muito da culpa do aluno e do próprio professor. Mostra que não é rebeldia, não é falta de estudo ou preguiça, é pura fisiologia. Eu entendo perfeitamente a fisiologia disso. Mas, espera um momento. O quê? Se a sugestão para o texto é criar formas de abaixar esse alarme, o autor provavelmente vai acabar sugerindo ambientes super seguros, calmos e totalmente previsíveis, certo? É o caminho natural. Mas a própria neurociência, e o texto cita isso bem brevemente, nos diz que a dopamina exige o inusitado, exige o desafio, a novidade. Sim, o cérebro precisa do novo para engajar. Então, se a gente criar rotinas escolares inteiramente previsíveis só para evitar o acionamento da amígdala, nós não corremos o grande risco de anestesiar a turma toda e perder a novidade que é necessária para a codificação da memória? É um paradoxo formidável que o autor precisa endereçar. Você tocou num ponto crucial agora. Pois é, como o autor deve equilibrar essas duas necessidades biológicas completamente opostas no manuscrito? A resposta está na separação clara entre a estrutura e o conteúdo. Como assim? O texto pode detalhar, como exemplo prático, a criação de rotinas estruturais previsíveis, tipo a forma de iniciar a aula, as regras de respeito mútuo, a garantia da ausência de humilhação pública ao errar uma questão. O ambiente em si é seguro. Exatamente. Essa previsibilidade estrutural abaixa o cortisol e acalma o sistema nervoso autônomo. O alarme da amígdala desliga. Entendi. E é exatamente nesse ambiente estruturalmente seguro que o professor pode e deve introduzir a imprevisibilidade cognitiva no conteúdo. A surpresa vem na matéria, não no tratamento. Perfeito. Pode ser um problema de matemática aparentemente impossível, um debate polêmico, um mistério científico sem resposta óbvia. Genial. A novidade cognitiva gera dopamina, enquanto a segurança estrutural mantém o cortisol lá embaixo. O texto se tornaria muito mais rico se mapeasse esse equilíbrio. Nossa, isso é um insight incrível para o autor colocar na obra. E reforço que ilustrações como o alarme da amígdala ou o detalhamento de rotinas e novidades são apenas ilustrações, tá? Claro, tem outras formas de abordar. A regulação pela respiração guiada, por exemplo. O cerne é traduzir o controle da ansiedade numa estratégia pedagógica real. Sabe o que me chama a atenção em tudo isso? O quê? É que a gente está pedindo para o professor orquestrar essa complexa dança biológica de cortisol e dopamina no micronível, ali na sala de aula, mas esse professor opera dentro de uma estrutura macro que frequentemente ignora tudo isso solenemente. Nossa, totalmente. A escola como instituição é bem engessada. O que nos leva a olhar para o escopo institucional do manuscrito. A proposta final de reestruturação curricular perde força executiva ao não oferecer degraus intermediários de ação institucional. Exato. Quando a gente lê a seção de considerações finais, a gente percebe que o texto aposta todas as suas fichas numa revisão completa das ementas das licenciaturas e dos cursos de pedagogia. Ele quer mudar tudo de uma vez. O autor propõe a criação de novas disciplinas obrigatórias focadas em neurociência e aprendizagem. O que é lindo no papel, né? Sim, mas a fraqueza dessa conclusão é a dependência exclusiva de uma mudança estrutural gigantesca e muito pesada. Mudar um currículo universitário depende de conselhos de classe, burocracia do Ministério da Educação, disputas políticas de departamento. Reuniões intermináveis. É um processo que leva anos. Ao focar apenas nisso, o texto meio que tira o poder de ação imediata da grande maioria dos leitores. Fica parecendo um sonho distante. Pois é. Falta mostrar o passo a passo provisório de como começar essa transformação hoje, agora, com as ferramentas que a gente já tem na mesa. E, olha, tem uma contradição que eu diria que é quase filosófica no próprio material. Contradição? Em que sentido? Bom, o manuscrito passa dezenas de páginas ensinando pra gente que a neuroplasticidade, que é a forma como o cérebro aprende e se adapta, ocorre por meio de ajustes contínuos. Sim. Reforçando conexões aos poucos. Exato, aos poucos.
E não através de rupturas abruptas. A biologia é gradual, né? Totalmente gradual. No entanto, quando chega na hora de sugerir a mudança institucional, o autor ignora essa lógica biológica e pede uma ruptura total do currículo, do dia para a noite. Nossa, é verdade. Tipo, se a neurociência nos ensina que a adaptação é progressiva e contínua, nós não deveríamos aplicar essa mesma lógica de plasticidade ao currículo universitário escolar? Cara, essa é a lente exata pela qual o autor deve revisar a conclusão dele. É brilhante pensar assim. Né? Fica muito mais coerente com a própria tese. Com certeza. Então, a sugestão é reestruturar as considerações finais para incluir microintervenções, passos provisórios que diretores, coordenadores e professores universitários possam implementar, sei lá, na próxima segunda-feira. Sem precisar aprovar uma ementa nova. Isso. E tudo isso paralelamente à grande meta de reforma curricular profunda, que continua sendo importante. Tá, mas como seriam essas microintervenções na prática de uma faculdade de educação super engessada? O que o autor poderia propor para o leitor que está lá na base e não tem o poder de criar uma disciplina nova do zero? Olha, como exemplo, o autor poderia sugerir a integração de pílulas neurocientíficas dentro das disciplinas que já existem. Pílulas. Como assim? Em vez de esperar 3 anos para aprovar uma grade nova, o professor daquela disciplina tradicional de didática geral ou de psicologia da educação, ele passa a destinar, sei lá, 15 minutos da aula dele para discutir os mecanismos de retenção de memória e fadiga cognitiva. Ah, ele insere o conteúdo dentro do que já tem. Exato. É uma espécie de contrabando positivo de conhecimento, sabe? O sistema burocrático nem percebe a mudança ali na ementa oficial, mas o aluno em formação já recebe o impacto da neurociência na veia. Isso é muito esperto. Inserir pequenas pílulas em aulas já existentes faz todo sentido prático. Uhum. Mas, me diz uma coisa. Como o texto sugere convencer os professores mais veteranos das universidades a adotarem essa prática? Porque a resistência acadêmica à mudança de metodologia costuma ser imensa, a gente sabe bem. Nossa, bota imensa nisso. Muitas vezes, quem está formando o futuro professor está tão preso à instrução mecânica e ao ego acadêmico quanto as escolas mais tradicionais de educação básica. É um problema real. Para quebrar esse ceticismo todo, um outro exemplo que o texto poderia propor são oficinas breves de formação continuada, mas utilizando dados inegáveis visuais. Visuais, tipo gráficos. Mais forte que isso, o autor menciona o uso de neuroimagens lá no meio do artigo, certo? Sim, imagens de ressonância e tal. Então, ele poderia sugerir que as coordenações pedagógicas organizem apresentações institucionais onde esses professores veteranos vejam essas imagens de mapeamentos cerebrais e de ressonância magnética funcional. Ao vivo. Isso, porque quando um professor universitário vê visualmente, tipo com manchas de calor na tela, que a área de processamento lógico de um cérebro literalmente apaga, fica escura, diante de um monólogo de 60 minutos? O famoso dar aula para a parede. Exato. Quando ele vê a imagem disso, a resistência retórica cai por terra. Contra fatos não há argumentos, né? Ver a biologia falhando ali em cores quebra o ego acadêmico muito mais rápido do que um debate teórico interminável numa reunião de departamento. Concordo plenamente. É o choque de realidade que falta. Sim. E, evidentemente, né, essas ideias que a gente está debatendo aqui, como as pílulas neurocientíficas em disciplinas transversais ou as oficinas visuais com neuroimagens, são apenas algumas das formas de escalonar esse plano de ação institucional. Sim, são só exemplos para abrir o leque. O autor pode sugerir grupos de leitura informais de artigos recentes ou mentorias interdepartamentais. A meta, no fim das contas, é criar esses degraus de execução viáveis. Bom, ao revisarmos o arco completo desse trabalho hoje, a gente percebe que o alicerce científico da obra possui um rigor inquestionável, né? É super bem apoiado por dados e pesquisas essenciais. Com certeza, a base é muito sólida. Contudo, para que o texto atinja seu potencial máximo de transformar salas de aula reais,
ele precisa construir pontes muito mais nítidas para a prática docente diária. Uhum. Discutimos aqui a necessidade de traduzir a teoria em ações por meio de formatos mais dinâmicos, tipo a elaboração de diálogos entre educadores e neurocientistas e a oferta de listas táticas de ações rápidas. Exato. E analisamos também que o engajamento do material ganharia muita profundidade se focasse frontalmente na biologia da ansiedade, né? Verdade. O tal do pedágio. Isso, o uso do sistema límbico como um alvo de regulação pelo professor, indo muito além da mera busca por motivação e alegria. E no aspecto macro, lá na conclusão, vimos como as propostas de reforma curricular podem ser extremamente fortalecidas se aplicarmos a elas a mesma neuroplasticidade gradual que o autor defende. Nossa, essa foi a minha parte favorita. Propondo oficinas de neuroimagem e essas inserções cirúrgicas, as pílulas de conteúdo no currículo que já está vigente. Porque o material tem uma premissa vital, sabe? E uma pesquisa maravilhosa. Ao abraçar essas sugestões de ancoragem prática, o autor não está, de forma alguma, diluindo a ciência. Pelo contrário. Exato. Ele está assegurando que ela sobreviva ao caos do mundo real, que é onde a aprendizagem de fato acontece e onde o professor mais precisa de apoio estrutural e fisiológico. É isso aí. Deixamos aqui então o convite para que o autor refine esse material excepcional com essas ideias e o submeta novamente no futuro para que possamos discutir como essas novas camadas de aplicação prática tomaram forma. Vai ser um prazer ler a nova versão. O conhecimento sobre como a nossa mente opera é libertador, sem dúvida, mas ele só se torna verdadeiramente revolucionário quando a gente entrega as chaves desse mecanismo nas mãos de quem está todos os dias diante do quadro negro. Até a nossa próxima sessão. Até a próxima!